que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na OTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, tudo no ar para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. E tem também a reapresentação a partir das 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para 20 cidades da região. Olha, gente, até pela próxima hora, a gente quer todo mundo aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Interaja com a gente também pelo WhatsApp, 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana aqui, sempre, como eu destaco, com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo. E vamos conhecer os nossos convidados de hoje para análise e debate dos temas propostos. Dr. Gilberto Natalini, médico, ambientalista, foi vereador aqui na cidade de São Paulo, também é ex-secretário de Mudanças Climáticas da Prefeitura. Tudo bem, doutor Natalini? Seja bem-vindo, obrigado pela presença e por colaborar sempre com a gente. Bom dia, Mauro. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Queria também deixar aqui a minha saudação para a Zenilda, para o Pedro, para o Fausto Camunho e para essa ilustre bancada de debatedores que estão aqui com a gente hoje. Obrigado, doutor Natalini. Eu apresento também a doutora Raquel Lerner Amato, ela é advogada criminalista, sócia do escritório Ked Vieira Advogados. Tudo bem, doutora Raquel? Muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, Mauro. Bom dia a todos aí. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Vitória Rocha, arquiteta e urbanista, também aqui na nossa bancada de hoje do programa Gente que Fala. Ela é especialista de iluminação da Nova Light. Como está, Vitória? Bem-vinda aqui. Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom dia a todos. Queria agradecer o convite e muito contente de poder participar desse debate hoje. Obrigado pela presença. Rodolfo Oliveira, também na bancada do programa Gente que Fala, administrador. O Rodolfo é CEO da XR Advisor. Tudo bem, Rodolfo? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Prazer estar aqui no Gente que Fala e poder contribuir com os nossos ouvintes e principalmente empreendedores que estão curiosos com o mercado financeiro. Muito bem, gente. Então vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, o primeiro assunto da semana, aqui no programa Gente que Fala, tudo pela 365, a sua rádio de todos os dias, OTV TV da internet, redes sociais e Rádio Cultura AM de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Olha, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, será a principal representante brasileira no Fórum Econômico Mundial em Davos, ou Davos, como muitos dizem, né? O evento acontece de hoje até a quarta-feira e tem como tema Reconstruindo a Confiança. Entre os assuntos a serem discutidos por lá, temos aí a segurança global, criação de empregos, inteligência artificial e, principalmente, mudanças climáticas. Sem a presença do presidente Lula, Marina participará amanhã de um painel específico sobre o Brasil, sobre o nosso país, chamado A Transformação Ecológica do Brasil. E na quarta-feira ela participa de um debate sobre capital natural. Doutor Natalini, eu começo com o senhor a respeito desse tema. Vamos no próprio nome, né, do evento, Reconstruindo a Confiança. Acho que esse é o papel dos representantes brasileiros por lá, não só da ministra Marina, recuperar a confiança dos investidores em relação a investimentos no Brasil, e acho que para isso também tem toda a tarefa de apresentar a todos lá o nosso modelo de transição ecológica, transição energética, não? O Brasil, ele, vamos dizer assim, ele vive hoje um desafio, né? uma dualidade muito grande na questão da sustentabilidade, que nós somos um país visto pelo mundo com muita curiosidade e muita, assim, vamos dizer assim, esperança. Por quê? Porque nós somos um país muito grande, uma população muito grande, uma diversidade natural muito grande, né? Tanto em recursos naturais como em biodiversidade.
né? Somos uma das maiores florestas do mundo, não é? Temos uma matriz energética relativamente limpa, com a energia da água e a energia também da biomassa, além hoje, crescendo muito a energia fotovoltaica, a energia eólica já representa uma quantidade grande de oferta no mercado. Então, a gente tem, assim, vamos dizer, o que mostrar. Por outro lado, vamos dizer assim, pelo lado negativo, nós temos problemas imensos, né, de devastação do nosso território, com desmatamento, com uma agricultura, uma parte de agricultura ainda muito atrasada, muito predatória, uma mineração que não respeita certos limites enfim. E o governo ele fica ali entre uma situação e outra, né? E o governo às vezes acerta e muitas vezes erra, né? Nós estamos vendo agora a retomada da questão dos índios Yanomami, que o garimpo voltou lá com tudo, o governo perdeu o pé, enfim. E a Marina é uma pessoa que o mundo tem muita confiança nela, e nós também temos, mas ela está dentro de um governo que tem duas partes, né? Tem a parte que quer preservar e tem uma parte mais assim, agressiva. O nosso Congresso é um Congresso, do ponto de vista da sustentabilidade, muito atrasado, muito ruim. A bancada ambientalista no Congresso ela foi reduzida a um número pequeno e ela hoje luta com muita dificuldade. Então, dentro da sociedade também, Mauro, a gente vê as forças se chocando entre aqueles que querem fazer um desenvolvimento mais sustentável, mais inteligente, mais moderno, e aqueles que querem fazer um desenvolvimento a qualquer custo, destruindo tudo, arrebentando com tudo. Então, essa dualidade interna, né, é que o Brasil precisa resolver para poder se mostrar ao mundo como, de fato, um país de esperança, uma luz no caminho da sustentabilidade. E essa dualidade interna, né, doutor Natalini, esses pontos positivos e negativos que o senhor coloca, quando eles se chocam, é que trazem as desconfianças em relação ao modelo que se pretende, ou que não que se pretende, mas que se imagina, que se quer, mas às vezes a gente se pergunta se é possível, ou seja, é desenvolvimento econômico, a gente precisa de desenvolvimento econômico, justiça social sem comprometer o meio ambiente, ou seja, progresso sem comprometer os nossos recursos naturais. Será que é possível, doutor? É absolutamente possível, eu tenho certeza disso. As pessoas chegarem na razão, não é? Você pode ganhar dinheiro e muito dinheiro com um desenvolvimento econômico sustentável, com preservação, com inteligência. Hoje a ciência, a tecnologia tem muitos instrumentos para você proteger, vamos dizer assim, os recursos naturais e a sociedade também, né? Porque o Brasil, além de um problema dessa luta entre preservar e destruir, nós temos uma desigualdade social no Brasil que é uma das maiores do mundo, né? E ninguém consegue preservar o meio ambiente se as pessoas não estiverem comendo, não estiverem morando. Por que as pessoas estão em área de risco? É porque querem estar em área de risco? Porque não tem para onde ir. Então vai para as abas dos morros, como a gente está vendo desabar aí. Ontem, na Baixada Fluminense, foi uma tragédia, a enchente que teve, morreu 9 pessoas ou 10. Todo dia nós estamos vendo falar isso. Então, essa equação é possível, Mauro. Eu tenho certeza disso. A gente não é nenhum louco, né? A gente não é nenhum porra louca, como dizia-se antigamente, né, dos ambientalistas. Nós temos o pé no chão e os modelos estão aí para serem apresentados, mas a ganância das pessoas em ganhar dinheiro fácil e rápido, mesmo que isso significa destruir a questão ambiental e piorar a questão social, ela existe dentro do Brasil. Eu cito aqui dezenas de exemplos, inclusive do crime organizado, que é o que hoje um dos que causa as maiores devastação no Brasil, e outras áreas de negócio que são negócios legais, mas que também querem avançar de uma forma muito predatória. Essa é a nossa luta, é a nossa guerra interna, vamos dizer assim, uma guerra do bem. Vamos ouvir também a Vitória Rocha, que é arquiteta e urbanista. Como é que essas duas áreas, a arquitetura e o urbanismo, avaliam, observam esse tema, Vitória? A pauta de sustentabilidade, eu acho que ela é uma das principais premissas, tanto quando a gente vai para as áreas de projeto de arquitetura, quanto para as áreas de projeto de urbanismo também.
E quando a gente olha principalmente para a iluminação, é uma das pautas que a gente salienta e a gente defende e vem com tecnologia para a gente poder andar alinhado com as diretrizes de sustentabilidade, com as diretrizes de urbano e com as diretrizes dos projetos de arquitetura também. Quando a gente olha para uma área edificada, para uma obra, para um projeto de urbanização, sempre vai gerar um impacto ambiental. A gente está construindo em cima daquilo. Então, acho que o dever principal do arquiteto e urbanista, dos projetistas, dos analistas, quando a gente vai implantar qualquer edificação, quando a gente vai fazer um projeto, é sempre olhar e analisar, minimizar o mínimo possível que a gente consiga os impactos ambientais, olhando para a integração do projeto, da implantação no meio ambiente, o impacto que ele vai causar em fauna, flora, na vivência do ser humano mesmo, e também olhando para métodos construtivos. Então, para tecnologias empregadas em cima disso. Hoje, a gente tem tecnologias construtivas, tecnologias eletrônicas, que elas andam em paralelo com os objetivos de sustentabilidade, olhando para o meio ambiente, então, para minimizar impactos. Hoje, a gente tem áreas de pesquisas especializadas em desenvolver diferentes tipos de material e de tecnologias que atuam em consenso com a fauna, com a flora, com a vivência do ser humano, auxiliando no ciclo biológico, no relógio biológico do ser humano também. Então, essa, eu acho que hoje é uma das principais vertentes que a gente tem na área da construção civil. Na área da construção civil, quanto do urbanismo também. E que ela é levantada todos os dias. Só que a gente também chega nesse mesmo impasse de construção, que é viabilidade, o custo, a monetização, e também tentando alinhar o máximo possível as pautas sociais e sustentáveis que tem. Doutora Raquel Lerner Amato, a partir da sua área, o direito criminal, por que é tão difícil no Brasil o controle do crime ambiental e, quando cometido, a devida punição, com tanta tecnologia que temos? Enfim, a gente observa aí os mais diversos governos, ou na omissão, ou até perdendo a mão, seja por incompetência ou por falta de vontade política em dar solução para isso. A criminalidade ambiental, Mauro, ela tem uma dificuldade que é presente, na verdade, em todo tipo de crime que é praticado no âmbito da empresa, que é a dificuldade de se identificar o responsável num ambiente em que tem divisão de tarefas horizontal e vertical. Você precisa identificar quem ativamente praticou uma conduta ou se omitiu, né? Tinha o dever de fiscalizar, o dever de prevenir e se omitiu. Então, em relação à responsabilização das pessoas físicas, existe sim essa dificuldade prática que acaba virando também uma dificuldade probatória, né? E, particularmente nos crimes ambientais, existe a saída de responsabilização da pessoa jurídica, mas que, pelo menos no meu entendimento, exige pelo menos uma referência a uma conduta de uma pessoa física. Então, você também precisa construir aí a prática de uma ação que gerou dano ao meio ambiente, nos termos da lei, e que, por consequência, exige a responsabilização também da pessoa jurídica. Então, tem dificuldades práticas mesmo, que não são nem políticas, próprias também da lei de crimes ambientais, mas que são visíveis na prática de qualquer crime num ambiente organizado de empresa. Rodolfo, a partir da sua área aí, e que tem tudo a ver, né, os investimentos com a questão do meio ambiente, as empresas cada vez mais preocupadas, aquelas evidentemente conscientes, né, em relação à sua imagem, quando elas estão ligadas diretamente à preservação, preservação ecológica, enfim, recursos naturais, ambientais. Uhum. Eu achei que eu ia contra fluxo aqui, mas a gente até percebe por um movimento natural que o assunto termina na questão financeira, né? Na questão capitalista, Sim. porque o sistema é capitalista, né? Então, eu particularmente eu vivo esse tema ESG, que esse nome é recente, mas a discussão de sustentabilidade, respondendo só o contexto sobre a visita da Marina, eu acho apolítico aqui, né? Apesar de a gente
Nós somos um fundo de investimento, vertente totalmente capitalista e libertária, então, obviamente, a ideologia é bem diferente, mas eu acho super positivo. Para investimentos, transparência é um valor fundamental. Então, pegando essa conexão, eu, Rodolfo, desde quando eu era executivo, eu vivo esse tema, tive o prazer de fazer uma pós-sustentabilidade corporativa em Amsterdã, e eu aprendi bastante, eu tinha essa missão dentro de uma companhia hoteleira de implementar sustentabilidade. Então, eu acredito num combo aí, começando com o Gilberto, passando pela Victória e Raquel, um combo de alinhamento de capitalismo mesmo, financeiro, né? Por que que a energia fotovoltaica cresceu tanto, né? A energia solar? Porque a tecnologia avançou. Então, ela permitiu ser acessível e ter retorno financeiro. As pessoas colocam placas solares ou aquecimento a boiler solar para aquecer água de casa para ter retorno financeiro. Então, sem romantização. E eu acredito que é alinhado o que a Raquel falou, que também tem que ter punição, né? A gente tem que ter responsabilização de players que não querem seguir a parte de interesses econômicos o mínimo pré-estabelecido. Então, eu acredito bastante no alinhamento financeiro. Então, trazer transparência para investidores, trazer retorno financeiro, a gente consegue evoluir para práticas socioambientais mais adequadas. E com isso, trazendo transparência, o Brasil mostrando que está disposto, né? Isso evolui bastante. Eu gosto sempre de trazer coisas tangíveis, né? Práticas, né? A gente olha a evolução do carro elétrico, né? No Tratado de Paris, se eu não me engano, até 2050 as montadoras têm que parar de produzir carros a combustão. Mas isso só é possível porque os carros elétricos estão sendo aderidos, né? A própria Tesla, que iniciou esse movimento de forma agressiva, né? Hoje com a Beyond, né? Beyond, enfim, diferentes pronúncias, que é uma empresa chinesa, que é Build Your Dreams, né? Ela tomou o mercado paulistano nos últimos 2 meses, né? Por uma mera competitividade. Então, contextualizado, Mauro, eu te respondo sim. As empresas estão preocupadas com a sua imagem, o conhecimento que vem sendo transmitido ao público em conversas como essas por aí, vem contribuindo para isso, para as pessoas terem uma maior consciência de consumo, mas desde que exista um alinhamento de interesses, né, financeiros e responsabilização para aqueles que não seguem as políticas pré-determinadas. Então, ou seja, né, como dizem os americanos, show me the money, e tenha consciência social, né? Muito bem, gente. Finalizado aqui esse primeiro tema, primeiro tópico do programa Gente que Fala de hoje, vamos dar sequência por aqui. Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, com 20 cidades da região também acompanhando a gente. Olha, há mais de 10 anos, cientistas já alertavam para o perigo que a mineração de salgema feita pela Braskem em Maceió poderia trazer ao município. Tremores de terra e rachaduras no solo são constatados desde 2018. E em novembro de 2023, agora no final do ano, a Defesa Civil alertou para o colapso iminente da mina, que começou a acontecer logo em seguida, no mês de dezembro. Não faltam denúncias e investigações sobre acordos suspeitos entre a empresa e as autoridades, e em dezembro foi instalada no Senado a CPI da Braskem, que só deve começar as suas atividades em fevereiro, com a volta aí dos parlamentares depois do recesso. Doutora Raquel Lerner, bom, vamos falar dessa CPI, apesar de ainda não ter começado, se esse pode ser o caminho para aquilo que se espera, se é que a gente vai conseguir trazer a indenização suficiente para todas as pessoas envolvidas lá, trazer, recuperar o meio ambiente ali afetado por tudo isso, né? A CPI, bom, não iniciou suas atividades ainda, né? Mas deve fazer uma recomendação ao final do que foi apurado ali, para que o Ministério Público eventualmente tome medidas se ainda não tiver tomado. Mas o que a gente sabe é que talvez até
mais avançada é a investigação da própria Polícia Federal, né, Mauro, que teve uma busca e apreensão deflagrada, entre outras medidas, quebra de sigilo telemático, etc., deflagrada agora no final de dezembro, que pelas notícias já alcançou algumas pessoas físicas e também a sede da empresa e algumas outras empresas que prestavam consultoria para a empresa, que aparentemente já está mais avançada, né? Se eles já tinham elementos para deflagrar a operação, e que, se nelas se for apurado de fato que houve a prática de algum crime, pode gerar responsabilização tanto das pessoas físicas que agiram ou se omitiram, e em decorrência disso houve o dano ambiental, como também da pessoa jurídica, ou das pessoas jurídicas, né? Então, assim, eu diria que, no momento, com base nas informações que existem, a responsabilização deve vir mais rapidamente em decorrência da investigação da Polícia Federal, porque a CPI vai começar os trabalhos ainda agora, né, e depois produzir um relatório. Então, é um mecanismo mais político de provocar a movimentação dos órgãos responsáveis por atribuição de responsabilidade criminal. Mas a investigação da Polícia Federal, pelas notícias, menciona aí crimes já de poluição qualificada, de usurpação de recursos minerais da União, de apresentação de estudos enganosos para fins de continuidade das atividades, né, obtenção de licenciamento. Então, assim, me parece que o caminho aí de responsabilização, se tiver havido crime, que a gente vai ainda confirmar, está mais avançado pela via da Polícia Federal, mesmo e após, né, o Ministério Público, oferecimento de uma denúncia e ação penal. Bom, o aprendizado, ele vem, obviamente, a partir das consequências, né? A partir de punição, de responsabilização, enfim. Doutora Raquel, depois de Brumadinho, depois de Mariana, e agora com Maceió, Braskem, enfim, a gente, vendo tudo isso como tragédias que eram anunciadas, a gente aprende alguma coisa, chegamos a uma conclusão para que isso não ocorra mais. Em 18, as primeiras rachaduras já foram constatadas ali, já tem 5 anos tudo isso. Mas a mina já existe já tem 30 anos, 40 anos aquilo ali, né? A gente espera que sim, né? A educação em matéria ambiental, a gente espera que seja cada vez maior. O crime, ele tem a sua função de comunicação também para a população, para que a população saiba que, se fizer, haverá uma possível pena, né? Mas, infelizmente, na maior parte das vezes, com exceção de, enfim, quando a gente pratica alguma atividade de consultoria, o criminalista, ele é procurado quando o pior já aconteceu, né, Mauro? Então, assim... A porta está arrombada já, né? É claro que, além da pena, existe todo um sistema voltado a uma possível recomposição do dano ambiental, mas esse não é o cenário ideal, né? O que a gente quer é que nada ocorra, né? No pior cenário possível, tudo bem, temos um sistema que tem que ser aplicado, seguindo todas as garantias da lei, de punição dos eventuais responsáveis, tanto na esfera administrativa quanto na esfera criminal, e de exigência de recomposição do dano, né? Mas o ideal que todos queremos é que as pessoas se eduquem para que nada aconteça, né? Doutora Natalina, vamos fazer uma analogia aqui, como destacou a doutora Raquel, o que a gente quer é que nada aconteça, ou seja, que seja feita a prevenção, né? A analogia está no seguinte: o senhor é médico, a prevenção das doenças parte de uma vacina, enfim. Então, a gente tem que ter vacinas também em relação a essas questões ambientais e que não estão sendo devidamente aplicadas, apesar das tragédias sequentes aí que a gente observa no Brasil, né? É verdade. Esse exemplo aí lá de Alagoas vem de encontro com aquilo que eu falei no início do programa, quer dizer, essa dualidade entre fazer direito e fazer torto, o Brasil enfrenta internamente. E fica aqui a minha frase que eu cunhei e que eu repito a todo minuto: o meio ambiente é o último que fala e o primeiro que apanha.
ainda estamos, né, embora tenha muito avanço, eu acho que o mercado financeiro está entendendo a situação, tem muita experiência boa no Brasil de empresário, do setor de bancos, de indústria, de comércio, de serviços, que avançaram na questão de entender o que é a sustentabilidade, como desenvolver sem destruir. Tem muito avanço, a gente não pode negar isso. Né? Eu fui membro do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp, eu vi lá muitos exemplos de empresas que servem de paradigma, mas ainda, não é? Bom, para você sabe, Mauro, São Paulo sabe, eu fui secretário de Meio Ambiente 7 meses em 2017. Eu fui degolado pelo setor imobiliário porque eu tentei moralizar a licença ambiental em São Paulo. Eu fui degolado, entregaram a minha cabeça de bandeja, porque eu tentei somente cumprir a lei, nada mais do que isso. Né? No caso particular dessa empresa em Alagoas, eu acho que a empresa ela deve ir na praça, porque isso é uma crônica anunciada, quer dizer, não aconteceu de repente, isso vem acontecendo. E eles furando o buraco, assim como as barragens de mineração que arrebentaram no Brasil, que fizeram tragédias ambientais. Todo dia nós temos uma notícia dessa. Esse é o lado ruim da força, vamos dizer assim, certo? É o lado negativo do desenvolvimento predatório a qualquer custo e, é claro, sem que o governo não é partícipe, o governo é conivente, muitas vezes ele é sócio da ilegalidade. Né? Aqui em São Paulo, nós temos um problema aqui nos mananciais de derrubada de matas, aí pelo crime organizado, não é mais por empresas legalizadas. Né? Durante vários anos, o governo pelo menos uns 6, 7 anos, o governo municipal e estadual fechou os olhos para aquela tragédia que derrubou mais de 2 milhões para fazer empreendimentos imobiliários na beira das represas. Nós denunciamos isso. Então, eu acho que Alagoas, queira Deus que seja apurado definitivamente e que seja cobrado. Agora, por exemplo, Brumadinho, lá as barragens, até hoje a situação está enrolada na justiça. Quer dizer, todo mundo sabe o que aconteceu, o desleixo que houve naquilo, e no entanto, o povo brasileiro não conseguiu fazer com que quem fosse o culpado fosse devidamente punido. Essa dualidade que eu estou dizendo para você, entre a boa conduta e a má conduta na questão socioambiental, é isso que está em confronto no Brasil. Muito bem, a gente já vai avançar aqui para o próximo assunto. Doutor Natalino, eu vou continuar com o senhor nesse tema aqui. Programa Gente que Fala pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais e a retransmissão pela Rádio Cultura AM às 10 da noite em 2 córregos no Centro-Oeste paulista. Vamos falar agora da revisão da Lei de Zoneamento da cidade de São Paulo, que foi aprovada no final do ano na Câmara Municipal e que permite a construção de empreendimentos de habitação de interesse social em várias zonas de uso, incluindo as consideradas Zona Especial de Proteção Ambiental, com aproveitamento de 50% do terreno. A nova lei também altera os poderes do CONPRESP, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, delegando aos vereadores a decisão sobre o tombamento de imóveis na capital. Doutor Natalino, um tema super polêmico, o prefeito Ricardo Nunes já disse que vai vetar esse ponto, porque ele não vai deixar essa decisão ser tomada, a decisão de tombamento ser tomada pelos vereadores. Nós temos o CONPRESP de fato, é o Conselho Municipal para isso, técnicos habilitados para tomada de decisão, fazer estudos técnicos. Então esse é o primeiro ponto aí da polêmica, não? Olha, o Mauro e colegas da mesa de debate, e quem está também nos assistindo, ou nos ouvindo, ou vai nos assistir, eu fui vereador 20 anos. Eu tive a oportunidade de ver o plano diretor em 2004 e em 2014. Foram 2 oportunidades de votação. Eu votei contra, tanto em 2004 como em 2014, o plano diretor e a lei de zoneamento. E se eu estivesse na Câmara hoje, eu votaria contra esse plano diretor e essa lei de zoneamento que a Câmara aprovou. Por quê? Você vai dizer, pô, Natalino, você é tudo contra. Não é. É que a gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter carinho pela cidade. E o que acontece? A liberalidade dessas aprovações, elas não dizem respeito ao interesse da cidade, não dizem mesmo. Você imagina
O Compresp é um órgão técnico, aquilo é coisa séria, é história da cidade, é história da arquitetura, é preservação. Aí a Câmara pega e quer dar um tom político no Compresp. Ao invés de ser decidido por um colegiado técnico, será decidido por um colegiado político, com tudo que a inferência política pode trazer nas decisões técnicas. Isso não conjumina, isso não está certo. Já tentaram fazer isso no passado e nós conseguimos impedir. Eu estava na Câmara. Agora aprovaram novamente. E outra questão, você imagina, lá na gestão do Haddad, teve um vereador, cara, que indicou ZEIs, muitas ZEIs. E algumas ZEIs, ou várias ZEIs que ele indicou, elas estavam dentro da lâmina d'água da represa de Guarapiranga. Ele colocou a área de construção popular dentro do lago da represa. Ou Sim. seja, isso é um despautério. E o que aconteceu agora de aprovar essas ZEIs em áreas de proteção ambiental, certo? Sendo que a cidade tem uma porção de espaço que está deteriorado, que está largado, que está apodrecendo os espaços, e que tem vários bairros de São Paulo, você vai justamente atacar as EPANs, atacar as áreas de preservação, diminuir a cobertura vegetal, assorear nascentes para fazer habitação. Não precisa fazer isso. Isso é um absurdo. Então, eu votaria contra, novamente, infelizmente, porque eu acho que é ruim, o que foi aprovado é muito ruim, fora a liberalidade que tem, Mauro, de construir adoidado no miolo dos bairros. Adoidado, sem limite, vai destruir coisas, vai destruir bairros inteiros, como a Vila Madalena foi destruída, como a Vila Mariana está sendo destruída, como a região de Santo Amaro, sem parâmetro. A gente não é contra a verticalização da cidade, eu sou favorável, né? Vamos dizer assim, a porteira está aberta, mas tem porteiro. O que está acontecendo é que tiraram o porteiro. Então, ficou a porteira aberta e o pessoal vai fazer o que quiser com a questão urbanística da cidade de São Paulo. É muito ruim essa lei, eu espero, sinceramente, que o prefeito Ricardo Nunes vete esses pontos piores. Ainda vão sobrar vários outros pontos ruins, mas eu espero que ele vete. Pois é, Vitória Rocha, se é que o prefeito já não vetou esse ponto aqui que permite aos vereadores a decisão sobre o tombamento de imóveis na capital, porque essa nova a atualização da lei, depois de aprovada na Câmara, chegou para o prefeito, de volta lá para o Executivo, ainda no ano passado, no final do ano. Então já deu prazo, né, para esse veto ocorrer, né? Olhando para tudo que o Gilberto comentou e que foi comentado aqui, a gente olha para diversos pontos sobre esse tema e o quão preocupante esse tema é. Se foi aprovado, se ainda está em processo de aprovação ou se ele foi declinado. Eu tomo partido ali, faço das palavras do Gilberto as minhas. Esse tema ele precisa ser olhado por técnicos e especialistas da área. Quando a gente olha para esse interesse em construir nessas zonas, que são zonas especiais, são zonas de APA, de preservação ambiental, e também para o tombamento das edificações históricas, a gente olha muito para o interesse e para a especulação imobiliária que tem em cima daquilo. Principalmente numa cidade, numa capital tão consolidada, urbanisticamente consolidada como São Paulo. Então, assim, olhando sempre para todas as áreas, sempre a gente precisa recorrer aos especialistas. Você construir adensadamente, colocando várias edificações de consumo vertical, vários prédios altos em áreas que hoje são de preservação, a gente vai estar impactando em fauna, a gente vai estar impactando em flora, a gente vai estar acabando principalmente com a paisagem urbana que a gente tem hoje naquelas vilas, né? Nas famosas vilinhas que a gente tem ali. Então, quando a gente começa a construir adensadamente, a gente vai atrapalhar a usabilidade do solo, a gente vai atrapalhar a vivência daquele bairro, a gente vai descaracterizar historicamente o que já foi aquilo. Edificações históricas a serem selecionadas para tombamento, elas precisam conter análises sobre em que período foi construído, como elas foram construídas, quais as tecnologias empregadas, como você principalmente manter o restauro daquilo e trazer uma vitalidade e um uso. Né? Eu acho que principalmente o tombamento das edificações ela está muito relacionado ao novo uso que vai ser dado.
Então, se vai ser um museu, se vai ser uma área de exposição, se vai condensar algum serviço público dentro daquela edificação, a seleção dos edifícios para tombamento, ela precisa ser uma análise criteriosa, principalmente voltada sobre como aquilo vai ser restaurado e como aquilo vai ser preservado. Então, acho que faço das palavras do Gilberto a minha, eu me posiciono completamente contra. Acho que sempre a gente precisa recorrer aos especialistas de todas as áreas, né? Se existe um especialista para aquilo, é porque ele precisa ser consultado, não voltar os olhos somente para interesses imobiliários, somente aos interesses políticos em cima Então, daquilo. nesse sentido, aí, pegando o final da sua análise, os especialistas estão aí, os debates acontecem na Câmara Municipal, as audiências públicas, enfim, os movimentos que fazem parte aí do urbanismo, da arquitetura, enfim, todo mundo participa. E os vereadores não levam em conta, então a gente se pergunta o que tem por trás disso, né? O que acontece que as decisões técnicas, as decisões políticas não são tomadas com base naquilo que é técnico na discussão, né? Eu acho que em muito a gente volta para a questão do interesse imobiliário, né? Do interesse imobiliário, da renda que você vai ter em cima daquilo. É óbvio que hoje, se você tem um lote da preservação ambiental, que geralmente são lotes grandes, né? São grandes áreas abertas que a gente tem dentro de cidades consolidadas, a possibilidade que você tem de construção de edifícios com mais de 10, 15, 20 pavimentos é imensa. Tanto para habitação quanto para espaços de workspace, né, Sim. para edifícios corporativos. Então, é óbvio que sempre vai ser optado olhando para os interesses financeiros e capitais em cima daquele ambiente, daquele espaço dentro da cidade. Principalmente numa cidade que tem a metragem quadrada tão concorrida, vamos dizer assim, né? É tão difícil você achar um espaço aberto, grande, para você poder fazer uma grande edificação. Então, para tudo isso, a gente precisa voltar a olhar do porquê que essa é uma área de preservação. Quais são os riscos, não que a gente vai ter agora na construção daquilo, mas olhando para o futuro, né? Como que vai ficar, principalmente, a nossa paisagem urbana no futuro? É um tema que precisa ser olhado e precisa ser dado muita atenção. Programa Gente que Fala dá uma paradinha agora, para o intervalo, mensagem do nosso apoiador. A gente volta em seguida a consequência dos nossos temas por aqui. Um golinho de água para cada um de vocês aí e a gente já retorna. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. O programa Gente que Fala está de volta, edição de segunda-feira por aqui, Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OutV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista. Vamos aqui ao próximo assunto, mais uma vez aqui falar com a Vitória. A questão agora é a poluição luminosa do planeta, que vem aumentando 2% a cada ano. É um tema pouco comentado. Essa poluição acarreta o aumento da emissão de gás carbônico, impactos diretos na fauna e na flora, diminuição da qualidade de vida e do conforto visual de todo mundo, dos seres humanos. Segundo os especialistas, esse é um problema fácil de resolver com a tecnologia já existente, mas a energia elétrica está sendo usada de forma ineficiente, desperdiçando dinheiro e aumentando os impactos no meio ambiente. Vitória, poluição luminosa, de fato um assunto que pouca gente fala, é um conceito aí pouco explorado, deve ter a ver com a iluminação artificial feita de forma errada, excessiva, é por aí, né? Isso. Ele é um tema que ele
veio mais recente, ele está sendo debatido há pouco tempo, mas muito porque a iluminação, quando a gente vai falar de iluminação LED, principalmente, a gente vai falar de tecnologia. Então, é uma coisa que nos últimos 10 anos a gente está tendo um salto muito grande de tecnologia, e isso vai corresponder paralelamente à tecnologia de iluminação também. Então, quanto mais a gente aumenta no nosso desenvolvimento, principalmente eletrônico, novos equipamentos de iluminação estão sendo criados. E isso está sendo trazido também para o cenário de urbano, para o cenário das cidades, né, para a iluminação das cidades. Só que quando a gente vai falar de iluminação LED, quando a gente sai da iluminação convencional e vai falar de iluminação LED, nós temos muitos pontos que a gente precisa olhar por conta de impactos ambientais, impactos na vivência do ser humano e impactos em cima da fauna e da flora também. O LED, ele traz diversas tecnologias e vantagens em questão à eficiência energética, a gente poupar energia. O LED, ele veio com essa proposta, a gente ter mais luz consumindo menos energia, diminuir o nosso consumo desenfreado de energia elétrica. Porém, ele é uma tecnologia que ele sempre vai tentar imitar a luz do sol, vamos dizer assim. O nosso foco, a luz perfeita, ela sempre vai ser a luz natural. Nós somos seres criados para viver sobre a luz natural. E quando a gente olha para uma iluminação artificial, a gente precisa estar muito atento à qualidade dessa luz, como que ela está sendo, como que essa tecnologia, o nível de qualidade dela. Então, a gente vai ter questões de espectro, de temperatura, de cor, que elas impactam na vivência dos animais, principalmente dos animais diurnos, noturnos, como eles se comportam, até mesmo na propagação dos mosquitos, né, que trazem a dengue para a gente, né, do Aedes aegypti, a aegypti e várias outras doenças, que também estão relacionados ao ciclo do sol e o horário de maior, tanto de reprodução quanto de proliferação desse tipo de animal. Então, tudo isso está relacionado à boa iluminação, ao quanto a gente está iluminando as nossas cidades. Quando a gente fala de poluição luminosa, a gente fala de luz jogada para o céu. A luz jogada para o céu, ela não está iluminando nada, ela está sendo desperdiçada. Então, a gente precisa trabalhar com produtos de alta tecnologia e que isso precisa ser olhado principalmente nas causas públicas para que a gente não cause um impacto tão grande no meio ambiente. A iluminação inadequada, ela pode atrapalhar o ser humano na liberação hormonal, ela pode atrapalhar e queimar itens de flora, ela atrapalha na vivência dos animais que estão no entorno, principalmente quando a gente vai falar de iluminação de serras, de rodovias, né, que passam por meio por dentro de morros, túneis, que estão muito perto dessas áreas de preservação. Vitória, esse assunto tem que ser levado, então, essa preocupação tem que ser levada para as autoridades, para o poder público. Como é que é a interlocução de vocês, dos movimentos do urbanismo, da arquitetura? Em São Paulo, já há muito tempo, a gente tem a Lei Cidade Limpa, por exemplo, que até que deu uma ajuda nisso, porque você controla aí a publicidade exterior, você controla a iluminação das fachadas aí, porque há uma organização melhor, né, das fachadas do comércio, enfim. Mas tem muita coisa a ser feita. Como é que é essa interlocução entre vocês e o poder público? Hoje, eu acho que principalmente a gente se posiciona no auxílio à normatização, à criação, à revisão das normas, né? Hoje nós estamos com as normas brasileiras a respeito de iluminação muito defasadas. E nós, como Nova Light, né, nós nos posicionamos não somente como um desenvolvedor e fabricante nacional de produtos, né, que trazemos e desenvolvemos tecnologias para essa área, mas também como consultores técnicos especializados na área. Então, a gente atua junto, sempre tentando participar de reuniões da Abilux, as reuniões sobre conselhos das normativas que estão sendo revisadas, principalmente a norma de iluminação pública, auxiliando a definição de padronização do tipo do produto que vai ser utilizado, dos níveis de iluminância, para tentar reduzir e minimizar esses impactos ambientais da iluminação, que é essencial. As cidades precisam, mas ela pode muito bem ser pensada de uma forma que não impacte, que gere economia de energia e que seja positiva, ambientalmente e sustentavelmente positiva. Nós, na Nova Light, trabalhamos principalmente com eficiência sustentável. Somos uma empresa voltada para a aplicação sustentável da iluminação.
né? Vamos tentar entender com vocês, cada um aqui, os impactos disso como pessoas, como cidadãos, né? Doutora Raquel, fazer a brincadeira aqui, né? A gente costuma dizer assim para as pessoas, né? Muita sorte, muita luz no seu caminho, mas assim, muita luz de forma correta, né? De forma organizada, né? Como é que essa poluição luminosa te afeta? Você já parou para pensar nisso, né? Sem dúvida, Mauro. Eu estava até pensando aqui, juntando os dois últimos tópicos da nossa conversa. Eu moro na Vila Madalena, que é um dos bairros que até foi citado aqui, foi citado como um dos bairros que está sofrendo mais transformação nos últimos tempos. E o que a gente percebe é que, como houve um crescimento muito rápido da região, existe uma ineficiência na rede de iluminação. Então, eu vivo aqui já há alguns anos e a gente começa a perceber que a rede não dá conta do crescimento. Então, chove, cai a luz, é quase certeza. Assim, eu estava quando eu fiquei sabendo que ia participar aqui dessa conversa com vocês, eu já estava até olhando se ia chover, porque hoje eu estou de casa, só me falta ficar sem internet aqui. Então, sem dúvida, como cidadã, a gente sente o que é um mau planejamento de crescimento urbano e iluminação da cidade, né? Iluminação urbana. Sim. Rodolfo, como é que a poluição luminosa te afeta aí no dia a dia? Você já parou para pensar nisso também? Sim, eu também quero aproveitar e contribuir com os outros dois últimos tópicos, né? Porque durante as Aham. falas dos debatentes aqui veio até frases de capa de livro na minha cabeça, né? O lado obscuro do capitalismo, a mão invisível do mercado. Então, o capitalismo, ele é soberano. E o que transforma, o que pode trazer controle sobre o problema de zoneamento, sobre o problema de mineração, sobre o problema de iluminação pública, é poder de capital. Então, apesar de ser um libertário não estadista, eu acredito que algumas políticas têm que estar no controle do Estado. Então, as contrapartidas do Estado frente à arrecadação é controlar isso. E a única coisa que combate esse lado obscuro, a minha opinião é polêmica, né? Porque eu sou um capitalista, eu sou mineiro, passei toda a minha trajetória fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, na Oceania, aprendendo disso. Estou em São Paulo, porque é aqui que o capitalismo acontece no Brasil, e moro no Rio de Janeiro. Então, eu consigo viver alguns ambientes no Sudeste, e a minha opinião é forte no sentido, o que controla o capitalismo? Responsabilização e capital. Então, a minha sensação como cidadão brasileiro patriota, apesar de capitalista, nesses casos é de impunidade. Então, a gente olha para esses acidentes, né? Você fez uma pergunta muito interessante no sentido de até quando? Para mim, até sempre. Porque o que vai combater isso? Força de capital, o Estado usar a arrecadação para controlar isso e punir quem está cometendo essa poluição, seja o que for, se é o cidadão comum ou empresas, e, por outro lado, força cultural. Que eu vejo um lado bom do carioca como morador do Rio, que o carioca ele protege as APAs, né? Apesar de ter o interesse que a Vitória falou de expansão imobiliária, é força de capital e o poder cultural. A população tem que se rebelar, seja em qualquer uma dessas situações, para proteger o nosso interesse. Nataline, para fechar esse tema bem rapidinho com você, você que, né, toda hora apresenta as contradições, né, o ponto e o contraponto, enfim, e as nossas contradições, né? O bairro do Paraíso é o que tem um dos trânsitos mais infernais, o bairro da Água Rasa é o que tem mais enchentes, e o bairro da Luz, por incrível que pareça, é um dos mais escuros da cidade, já que estamos falando de iluminação. E tem duas questões que foram trazidas aqui que eu acho que é importante. Uma é a rede elétrica de São Paulo. A rede elétrica de São Paulo hoje ela está caduca. Ela não responde mais às necessidades. Ela falou do bairro dela, meu bairro também. Bastou fazer um relâmpago no céu, cai a eletricidade aqui. Então, eu acho que o que é ofertado do ponto de vista de serviço da rede elétrica da cidade, ela não é mais suficiente para suprir o crescimento e a ramificação que a cidade tem no uso da eletricidade. Então, é preciso investir
E nós não estamos vendo a empresa responsável por eletricidade, por fornecimento, ou transmissão da eletricidade, investir. Então, a gente tem sempre os apagões, os mini apagões na cidade inteira, né? Sempre estourando transformador, e a briga do transformador da rede com as árvores. É infernal. É preciso enterrar a rede elétrica de São Paulo. É muito caro, mas não dá para fugir disso. Senão nós vamos ficar brigando a vida inteira. E, para terminar, essa questão da poluição visual, eu acho que a doutora, a arquiteta, tem toda a razão. Quer dizer, nós tivemos uma vitória com a Lei de Cidade Limpa. E São Paulo também colocou LED em toda a prefeitura, os seus postes de iluminação, hoje são iluminação a LED. Então, São Paulo fez essa lição de casa, mas ainda nós precisamos melhorar muito a eficiência energética, o uso disso, né? A gente ainda está caminhando para isso. Agora, a Lei de Cidade Limpa, ela deu uma bela de uma limpada mesmo nessa questão da poluição visual na cidade de São Paulo, do ponto de vista desses anúncios luminosos e tudo. Então, rapidamente, é isso aí. Muito bem. Próximo assunto por aqui. Os prognósticos para 2023 são positivos. Taxas de juros em queda, PIB em redução de déficit, retração da taxa de desemprego e maior segurança nos rumos econômicos e fiscais. Isso tudo dá ao empresário a visão de bons tempos ao horizonte. E só que para avançar de maneira rápida, apenas as estratégias de marketing e vendas não são suficientes. Segundo analistas, é preciso estar atento às oportunidades que envolvem fusões e aquisições, private equity, a gente vai entender o que é isso, smart money, são três coisas, então, 3 pontos, um tripé que é pouco conhecido pela maioria das empresas. Vamos traduzir essas coisas técnicas, Rodolfo, bem rapidinho para a gente destrinchar esse assunto. Private equity tem a ver com participação acionária de empresa que não está na Bolsa, não listada na Bolsa, não é isso? Vamos lá, a gente falou do lado obscuro do capitalismo, agora vamos falar como o capitalismo é maravilhoso, né? O empresário, para crescer, ele precisa de capital, ele está inserido no sistema capitalista. Ele tem 2 caminhos, né? Ele tem o caminho de captar crédito ou captar investidores. Captar crédito é um caminho bem conhecido pelo brasileiro, né? O crédito comum, né? De ir no banco, negociar taxas de juros, etc., né? Até como aplicador, investir lá o seu CDB, sua letra financeira, o banco é o intermediário, e como tomador, né? Financiamento de carro, imobiliário, é conhecido, é um pouco desconhecimento em cima do crédito sofisticado, né? Que são debêntures, CRIs, CRAs, créditos recebíveis. Isso o empreendedor, estou falando esses termos para o empreendedor pesquisar. Indo para a sua resposta, né? O que é o private equity? Simplificando aqui, né? No mercado empresarial, a gente tem MEIs, simples, limitadas e SAs, né? E é de acordo com o seu faturamento e do nível de exigência que as juntas comerciais exigem a nível de burocracia, né? Dentro das SAs, a gente tem 2 tipos de SAs, né? Que são as de capital fechado e as listadas, como você bem colocou, que a gente pode comprar lá na Bolsa de Valores. O mercado de private equity, né, é um mercado onde se busca mais normal o smart money, né? Das SAs de capital fechado, que é o private equity, e bem conhecidas lá, venture capital, né? Que são as startups, para baixo, até no meio, é onde você normalmente busca, porque as listadas têm fácil acesso a capital. E o Smart Money é onde tem a presença do investidor, de pessoas que não colocam apenas dinheiro, eles vão além do dinheiro, né? Eles apresentam ideias, eles apresentam experiências, trazem para o mercado, trazem para o investidor outras coisas que vão além do próprio investimento. Exato. A pré-condicionante, como eu introduzi, você precisa do money. Se conseguir juntar com o smart, ótimo. Como que eu busco o money ou o smart money que eu quero contribuir com o empreendedor além do crédito? Fazendo tomadas de capital em 3 possíveis nichos, né? FNFs, que a gente chama, que são os Family and Friends, concorrentes, sim, concorrentes, ou fundos de investimento. E o que essas pessoas normalmente olham, o que atrai ela? Coincidentemente, 3 pilares também.
perfil do fundador, o quão técnico ele é, o quão conhecedor ele é daquela área. Eu chamo de os famosos incontratáveis, né? Porque se o fundo ou o concorrente consegue contratar, é mais barato contratar. Taxa de crescimento. Então, empresas que têm uma taxa de crescimento normalmente acima da Selic, né, que está aí 11,25 e em queda, como você bem colocou. E, por último, que é o que o empreendedor costuma deixar por último, né, que você colocou bem na sua introdução, além do marketing e vendas, né, que é a governança corporativa. Então, a XR, por exemplo, é um fundo que investe acima de 10 milhões de EBITDA, né, que é próximo ali à margem de lucro líquido, mas tem mercado para todo mundo, né? E o conceito é o mesmo. Ele é complexo para executar, mas ele é simplório em teoria. Então, você tem que buscar... Rodolfo, eu não consigo ter um advisor. Busca um curso. Eu não consigo comprar um curso. Compra um livro. Então, busca a trilha do conhecimento para você acessar algo que é sobrevivência. O M&A, Merger and Acquisitions, ou fusões e aquisições, é estratégia de expansão e sobrevivência. Porque ninguém sobrevive, principalmente em país subdesenvolvido e emergente, só tomando crédito. Por isso que você vê na manchete toda hora, fulano compra ciclano, fulano junto com... para não fazer merchan aqui de nenhuma empresa. Ô, Rodolfo, a Larissa Gouveia está no YouTube e ela te pergunta o seguinte: o que são os ativos inatingíveis de uma empresa e qual a importância deles? Você consegue esclarecer? Eu precisava que ela desengravidasse melhor a pergunta, né? Os ativos inatingíveis de uma empresa. Eu vou entender que ela está... Inatingíveis, não, desculpe, eu que li errado. Os ativos intangíveis. Intangíveis, eu que li Sim, errado. eu ia nessa linha, né? Ah, Porque quando você olha os fundos, né? Eu sou aqui o CEO, estou como CEO, né? Fui executivo de mercado, enfim, fui empreendedor. Hoje sou empresário e decido de alocação de capital próprio. A gente investe 30 milhões de dólares ano e de capital estrangeiro são cheques maiores que a gente tem mandado. O que eu olho quando eu recebo uma companhia? A primeira matemática capitalista, né? Balanço. Uma boa governança se traduz num bom balanço. O empreendedor que fala, abre aspas, o meu gerencial não bate com o contábil, já não tem uma boa governança. Óbvio que se aquilo é a única fragilidade e a gente tem expertise para arrumar, legal, né? Outro ponto é. muito importante, mercado endereçável, né? Qual que é o tamanho daquele mercado e etc. E taxa de crescimento, como eu disse, e o principal, que é um intangível que ela colocou, que eu chamo de os incontratáveis, né? Porque a pessoa que conseguiu, através de uma habilidade técnica e através de habilidade de vendas, né? Que eu costumo dizer que vender é sobrevivência. Você não se vende para sua esposa ou para o seu marido, você nem casado continua, né? Então, o mais intangível são essas pessoas, né? Que conseguiram, na raça ou através de uma estrutura básica, abrir seus negócios, né? Então, o perfil do fundador é a parte mais importante do negócio. Outra pergunta bem rapidinha por aqui, Nataline, quem te pergunta aqui é o Jaime do Jardim Bonfilholi. Valeu, Jaime, sempre participando e sempre te perguntando, né, Nataline? Ele quer saber do seguinte: o catalisador veicular, já instalado em muitos veículos, contribuiu para a melhor qualidade do ar na cidade de São Paulo? É mais do que obrigatório há muitos anos, né, sair de fábrica com esse equipamento, né, Nataline? O catalisador ele existe nos veículos a gasolina, né? Os veículos a diesel eles não têm catalisador. Uma grande parte das motos, São Paulo tem mais de 1,5 milhão de motos, grande parte das motos que rodam em São Paulo também não tem catalisador. O catalisador é ótimo porque ele diminui bastante a emissão de particulados, de poluição particulada que faz mal à saúde humana. Mas os catalisadores não funcionam para a emissão de gases de efeito estufa. Então, mesmo os carros tendo catalisador, eu repito, os carros a diesel não têm, ele não diminui a emissão de gases de efeito estufa, eles diminuem a emissão dos poluentes particulados que fazem mal para a saúde humana, para a parte cardiorrespiratória humana ou para tumores. Aí sim diminui bastante, sem dúvida nenhuma.
E tem um dado interessante, né, Natalina? A gente já falou disso aqui outras vezes. Uma moto, ela polui mais do que um ônibus, proporcionalmente falando, em relação à quantidade de pessoas transportadas, né? Perfeitamente. A moto é muito poluente. A grande luta nossa é que os motores das motos tivessem catalisadores, mas as fábricas sempre se renegaram, sempre foram muito assim reticentes na questão de você colocar esse tipo de equipamento no motor das motos. As motos são muito poluentes, muito. Vitória, bem rapidinho, nosso tempo está apertado aqui, poucos segundos. Juliana Rocha está no Instagram, ela fala, por que tantas ruas de São Paulo são tão escuras, mesmo com as luzes dos postes acesas, com LED, enfim, a gente vê muita árvore também, copa de árvore e a iluminação acima delas, né? Porque quando acho que a gente tem alguns pontos que a gente precisa analisar. Então, é sempre que tecnologia vai ser empregada e como aquela tecnologia vai ser empregada. Então, não só a substituição da iluminação convencional para uma iluminação LED, que é energeticamente eficiente, mas também como aquilo vai ser projetado no espaço. Então, a gente tem normas de iluminação pública que dizem sobre homogeneidade, sobre intensidade luminosa, o quanto de luz precisa ter em determinada via de acordo com a classe dela, né? Com a classe estipulada lá no plano diretor da via. Então, precisa ser analisado também junto com o projeto, não só essa substituição, mas olhando para o projeto e o impacto que aquilo vai ter. Então, é uma obra muito grande que precisa ser olhada ao todo, né? Doutora Não Raquel, São Paulo, mas vou olhar. doutora Raquel, a última pergunta vai para você. O Pichochó aqui está me dando mais 2 minutinhos, mais um pouquinho para a gente falar. O Pichochó na técnica da rádio. Valeu, Pichochó, aqui pelo espaço. Rodrigo Monteiro está no Facebook. Ele diz o seguinte: passados 8 anos do desastre de Mariana e quase 5 de Brumadinho, houve alguma mudança específica na lei criminal visando futuros desastres parecidos? Eu não acho que houve uma mudança na lei que a gente possa atribuir a estes desastres. Eu tenho minhas críticas à lei ambiental, Mauro, particularmente a redação de tipos muito abertos, mas eu acho que nossa grande dificuldade em se tratando de crimes ambientais não tá, talvez não esteja nem na lei, ela está na investigação eficiente. Está na identificação dos verdadeiros responsáveis pelos erros e omissões dos quais decorrem crimes ambientais ou pela prática ativa de crimes que ensejam danos ambientais. Então, eu diria que está mais na utilização da lei do que na lei em si. Né? O brasileiro a gente tem uma tendência a querer aumentar penas, a mudar a lei, a tentar fazer mecanismos mais pesados de responsabilização criminal, mas eu não vejo que o nosso caminho é por aí. O nosso caminho é no investimento nos órgãos de investigação e fiscalização. Muito bem. Bom, gente, encerrado aqui o nosso tempo, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Abrimos muito bem essa semana com os nossos assuntos e a análise de todos vocês. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe, Dr. Gilberto Natalini, médico ambientalista, ex-vereador paulistano, ex-secretário de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, doutora Raquel Lerner Amato, advogada criminalista, sócia do escritório Ked Vieira Advogados, Vitória Rocha, arquiteta e urbanista, especialista de iluminação da Nova Light, e o Rodolfo Oliveira, administrador CEO da XR Advisor. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, o programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABCom por aqui. A apresentação é minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, jornalista Comunhão, nosso diretor-geral, e você, espectador, você internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência de todos. A gente volta amanhã a partir do meio-dia pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, pelas redes sociais e com a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no interior paulista, no centro-oeste paulista. Pichochó, obrigado aqui pela invasão do tempo. Quem vai continuar aqui na 365 segue com a programação musical. O Lucas Neto está de volta só na semana que vem, ele prossegue nas férias e como eu disse, a gente volta amanhã a partir do meio-dia. Um abraço a todos, tchau e até lá.